Sabe quando você está estudando e erra uma questão ou não entende direito a matéria e bate aquele medo de fracassar? Você logo já começa a imaginar tudo dando errado na sua vida, as pessoas olhando para você e pensando, ela é tão fracassada? Bem-vinda ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. E aí, como que tá o medo de fracassar por aí? Ele tá intenso? Ele tá te paralisando, tá te abalando emocionalmente? Eu lembro de uma vez que, quando eu ainda era concurseira, tava chegando uma prova que eu ia fazer, se eu não me engano, era um concurso da Prefeitura de Contagem. Não tenho certeza se era da Prefeitura de Contagem ou se era de alguma outra prefeitura. Eu sei que era um concurso de prefeitura e eu tava com muito medo de fracassar. Muito medo de fracassar nessa prova. Acho que principalmente porque várias pessoas falaram assim comigo, para quem tá estudando para um concurso mais difícil, essa prova vai ser fácil, vai ser moleza, porque ela é uma prova mais básica, que não sei o que. Isso colocou uma pressão gigantesca em mim e o meu medo de fracassar nessa prova ficou muito, muito, muito intenso. Isso me abalou emocionalmente, me desestabilizou completamente. E algo interessante sobre o medo de fracassar é que você pode até achar que ele envolve só aquele medo de você não passar de novo, ficar triste, de não dar certo, de você ter estudado e não ter conseguido, mas ele vai muito além disso. O medo de fracassar envolve também o medo que nós temos das outras pessoas nos enxergarem como um fracasso. E isso abala muito. Por exemplo, quando eu me imaginava fracassando numa prova, não conseguindo passar, eu não me imaginava só ficando triste, pensando assim, nossa, poxa, não deu certo. Eu me imaginava já tendo que falar com as outras pessoas que eu não passei de novo. Eu já me imaginava tendo que falar com os meus pais, com o Henrique, com os meus amigos. Nossa, não deu certo de novo. Fiz essa prova, mas não consegui, não passei. E isso gerava um aperto no meu peito, sabe? Isso me gerava uma angústia muito grande e o meu medo de fracassar ficava ainda mais intenso, porque eu não queria que as outras pessoas vissem como eu era uma fracassada por ainda não ter passado de novo na prova. Então, percebe como que o medo de fracassar, ele não envolve só o medo de não passar e de não dar certo. Ele envolve também o medo que nós temos do que as outras pessoas vão pensar de nós. E quando esse medo de fracassar estava muito intenso, ele me atrapalhava muito nos estudos, porque eu ficava paralisada. E aí eu não conseguia focar, não conseguia render, isso me abalava emocionalmente, porque eu começava a me cobrar muito, porque eu comecei a pensar assim, gente, pra eu passar eu preciso estudar e eu não tô conseguindo. E aí isso gerava, assim, uma grande bola de neve e eu me abalava emocionalmente, era péssimo. E eu vejo isso acontecendo com muitos concurseiros. Talvez isso esteja acontecendo com você. E você precisa adquirir ferramentas para lidar com esse medo de fracassar, para que ele não te paralise mais. Porque enquanto ele estiver intenso por aí, te dominando, ele vai te impedir de conquistar a aprovação. Ele vai te atrapalhar em todo o seu processo. Ele vai te atrapalhar antes, durante e depois da prova. Então a gente não pode deixar que isso aconteça. Por isso, eu preparei 3 dicas para você que é inscrito aqui no canal aprender a lidar com esse medo de fracassar de forma que ele não te paralise mais. Dica número 1: separe quem você é dos seus fracassos. Quando a gente está na escola, inúmeros rótulos são dados. Sempre tem aquela pessoa que tira notas muito boas, que é considerada inteligente, um sucesso, uma pessoa que vai se dar super bem na vida. E tem aquela pessoa também que tá sempre passando perrengue, tá sempre tirando nota baixa e tudo, que é vista como uma pessoa não tão inteligente assim, alguém que não vai se dar tão bem. E, de certa forma, é uma pessoa mais vista ali como uma fracassada, apesar desse termo nem sempre ser utilizado. Mas tem essa visão, né? Tem esse rótulo ali que é dado. E essa associação entre pessoas que tiram notas boas e são inteligentes e são um sucesso e pessoas que tiram notas ruins e são fracassadas, não são tão boas assim, não são tão inteligentes assim, é feita repetidas vezes. A gente ouve isso, a gente vê isso acontecendo inúmeras vezes. E aí, o que acontece? Acaba sendo quase que inevitável você se sentir um fracasso, você achar que você é um fracasso quando você não passa numa prova, quando você vai mal numa prova. Porque quem vai mal numa prova não é uma pessoa de sucesso. O oposto seria o quê? Uma pessoa fracassada. Então, o que acontece? Você começa a confundir quem você é com
o resultado que você teve ali na prova. E você começa a pensar assim, se eu fracassei nessa prova, é porque eu sou um fracasso. Essa conclusão ela é muito lógica, porque teve toda essa construção ao longo de toda a nossa infância e adolescência. Porque essa construção foi feita lá na escola, a gente vai fazendo essa associação o tempo todo. E aí acaba sendo uma conclusão inevitável na hora que você erra questões, que você não passa na prova. Só que presta bastante atenção aqui. Não é porque você não passou numa prova, não é porque você foi mal numa prova, não é porque você errou determinadas questões que você é um fracasso. Tá na hora de você separar quem você é dos seus resultados. Se você fracassou numa prova, não significa que você é um fracasso. Você precisa separar quem você é dos seus fracassos. Isso precisa ser feito assim imediatamente, porque enquanto você confundir os dois, você vai se sentir uma grande fracassada diante de qualquer resultado de prova que você se deparar. E isso vai te abalar emocionalmente, o medo de fracassar vai ficar muito intenso por aí. Então tá na hora de separar quem você é dos seus fracassos. Mas talvez você ainda esteja um pouco resistente com essa ideia. E eu entendo se você estiver, porque parece estranho pensar assim, né? Quando a gente passou uma vida tendo consciência de que se você não passou numa prova, você fracassou, e se você fracassou é porque você é um fracasso. Mas por que não é assim? Porque o fracasso nada mais é que o resultado de uma ou de um conjunto de ações. Inclusive, essa é a segunda dica para você lidar com o medo de fracassar. Veja o fracasso de forma objetiva. Veja o fracasso como um resultado de uma ou de um conjunto de ações. Então, por exemplo, quando você vai mal numa prova, quando você não passa, ao invés de pensar que você é um fracasso por não ter passado, enxergue esse resultado, enxergue o fato de você não ter passado de forma objetiva. Esse fracasso nada mais é que o resultado de uma ou de um conjunto de ações. E pensar dessa forma é muito positivo, porque você vai conseguir direcionar a sua atenção para as soluções. Porque o problema não é você, o problema não é quem você é. O problema são as ações que você adotou para alcançar aquele objetivo. E se você muda as suas ações, você consegue mudar o seu resultado. Então tenha em mente que o fracasso, ele é um resultado, ele é um feedback. É um feedback de tudo aquilo que você tem feito. E se não está sendo um resultado positivo, não está sendo o resultado que você deseja, o que você precisa fazer é mudar as suas ações. E na hora que você muda as suas ações, você muda os seus resultados. Percebe como que enxergar o seu fracasso de uma forma objetiva vai te ajudar a lidar com toda essa situação de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila, e isso vai fazer com que o seu medo de fracassar diminua significativamente. E por fim, a terceira dica é usar o medo de fracassar como um combustível para estudar mais. E isso pode parecer estranho no primeiro momento, mas olha só o que aconteceu comigo uma vez. Quando eu estava no final da faculdade, eu estava estudando para a UAB. E na época, tudo aconteceu, né? Eu trabalhava o dia inteiro e eu ainda estava fazendo TCC e estudava à noite. Então, o meu dia era bem cheio, as minhas horas eram bem contadas e eu tinha 2 horas para estudar para a UAB e nada além disso. E eu tava com muito medo de fracassar. Então, eu estudava muito. E eu lembro de uma vez que eu tava no escritório que eu trabalhava e tava todo mundo lá na cozinha conversando e tal, aquela coisa. E aí um outro estagiário falou assim, que ele tava super tranquilo. Ele tava de boa pra prova da OAB e tal. Que a OAB era muito tranquila, era só você colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu na faculdade, né? Que era uma prova bem de boa e tudo mais. E na hora eu me comparei, sabe? Eu me senti muito mal, porque eu fiquei assim, nossa, ele tá tão tranquilo, né? Tão confiante. E eu aqui com esse medo de não dar certo, com esse medo de fracassar. Mas eu passei na prova e ele não. E essa história, ela me ensinou algo muito valioso. Ela me mostrou que sentir medo de fracassar pode não ser tão ruim assim.
Às vezes a gente acha que um sentimento, por gerar todo um desconforto ali na gente, como é o caso do medo de fracassar, é um sentimento ruim que a gente deveria repelir, que a gente não deveria sentir. Mas todo sentimento é bom e todo sentimento tem algo positivo, sabe? Tem uma intenção positiva por trás. Basta a gente olhar atentamente, ouvir as nossas emoções, que a gente vai enxergar o que aquele sentimento quer fazer de bom por nós. Então, no caso do medo de fracassar, por exemplo, ele me ajudou a estudar, a ter garra, a fazer o que precisava ser feito. Quando eu me imaginava fracassando na prova, eu falava assim, não, pelo amor de Deus, tem que aproveitar essas 2 horas que eu tenho pra estudar. Então, você já parou pra pensar o que o seu medo de fracassar faz de bom pra você? Você já parou pra pensar que talvez você não estaria fazendo tudo o que você tem feito hoje se você não sentisse medo de fracassar? Como seria se você não tivesse nenhum medo de fracassar nos concursos e nas provas que você tem feito? Será que você teria a mesma dedicação? Será que você estaria se esforçando do mesmo jeito? Será que você teria o mesmo nível de comprometimento que você tem hoje se não fosse esse medo de fracassar? Então, o medo de fracassar, ele pode ser usado como um combustível, ele pode se tornar um aliado. É claro que precisa haver uma ponderação, porque esse medo de fracassar, ele não pode te dominar completamente a ponto de te paralisar. Mas se você muda a forma de pensar sobre esse sentimento, ele fica mais leve aí dentro de você. Você começa a enxergá-lo de uma forma menos pesada e fica muito mais tranquilo pra você. Fica mais tranquilo lidar com tudo isso, porque você enxerga que ele não tá ali só te prejudicando, te abalando emocionalmente. Ele te ajuda também e ele tem coisas positivas pra agregar pra você e pra sua jornada de aprovação. E aí, eu quero saber agora, né? Me conta aqui nos comentários, como que é pensar no medo de fracassar dessa forma? Essas 3 dicas que você acabou de aprender aqui vão te ajudar a lidar com o medo de fracassar de forma que ele não te paralise e não te abale mais durante os seus estudos e durante a sua preparação para as provas. Agora tem um detalhe importante. Você precisa colocar em prática essas mentalidades. Você precisa aplicar essa forma de pensar no seu dia a dia, porque só assim você vai ter resultado. Então, anote as dicas. Cada dica foi uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar sobre o fracasso. Isso ressignifica tudo e vai fazer toda a diferença na sua preparação para as provas e na forma que você lida com o medo de fracassar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até mais!